Boa noite, queridos. A paz. Eu preciso confessar que eu acho que ficou até mais fácil começar a ministrar quando o apóstolo já deu uma introdução do tema, né? Ele falou aqui na palavra de dízimos e ofertas, o assunto que o Senhor colocou no meu coração para ministrar hoje à noite. E eu sei que é um assunto às vezes delicado, talvez desafiador para algumas pessoas ouvirem. E esse último domingo eu e Felipe estávamos dando aula no curso de noivos lá no Espaço Rema sobre sexo. E a gente falou lá que muitas pessoas de fora, ou até que entram na igreja há pouco tempo, elas até estranham e perguntam: mas vocês falam sobre essas coisas na sua igreja? Vocês falam sobre sexo? E também tem gente que estranha se vocês falam de dinheiro na igreja. Mas sim, porque está na palavra, e o que está na palavra a gente ensina. Amém? E a gente ensina aquilo que está na palavra, não é a nossa própria opinião. E nem é para o nosso próprio bom entendimento. É aquilo que está na palavra. E é isso que nós vamos fazer essa noite. Amém? O assunto dinheiro é tão importante, o assunto finanças é tão importante, que se a gente prestar bem atenção, é a única coisa que a palavra, que a Bíblia fala, que ela compara ao Senhor como o Senhor das nossas vidas, quando ela diz: ninguém pode servir a dois senhores. Ninguém pode servir a Mamon e a Deus. É a única coisa na Bíblia que é comparada no sentido de senhorio das nossas vidas e que a gente tem que decidir, de fato, quem é o nosso Senhor. Esse é o nível de importância que dinheiro tem. E faz algum tempo que um versículo saltou no meu coração, eu vou citar para vocês, que fala em Isaías 1,19: se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. É um versículo até muito conhecido. A gente ouve muito falar e a gente declara muito sobre comer o melhor da terra, desfrutar do melhor daquilo que Deus criou e nos proporciona. Mas é interessante entender que nem todos comerão do melhor desta terra. E não é porque Deus escolhe quem vai comer melhor desta terra e quem Ele diz: não, você não. É porque existem condições para comer o melhor desta terra. É o que a palavra fala: se quiserdes e me ouvirdes, então comereis o melhor desta terra. Depende de nós, não depende mais de Deus. Ele já disponibilizou, Ele mostra que essa é a vontade dEle, mas existem condições. Primeiro a gente precisa querer. Primeiro a gente precisa se posicionar e agir de acordo com o que a palavra diz. E depois a gente precisa ouvir, a gente precisa obedecer aquilo que a palavra nos instrui sobre isso. Não basta simplesmente querer. Não é simplesmente porque a gente quer comer o melhor dessa terra que automaticamente a gente vai estar desfrutando de tudo isso. A condição não é única, não basta querermos, mas é: se quiserdes e me ouvirdes, que comereis o melhor desta terra. O melhor, a palavra melhor nesse versículo significa justamente bens, coisas boas, prosperidade, bondade, alegria. Deus está falando mesmo de riquezas, de prosperidade, de bens materiais, de coisas que Ele já disponibilizou para que nós desfrutemos dessas coisas. Mas se a gente quiser e se a gente ouvir, se a gente se posicionar e se a gente decidir obedecer o que a palavra fala a respeito disso. Mas antes de tudo, a gente precisa ter a consciência de que é vontade de Deus que a gente coma o melhor dessa terra. É vontade de Deus que a gente desfrute de tudo que Ele criou. Amém? Porque não adianta a gente pensar em comer o melhor desta terra se a gente está em dúvida: será que é isso que Deus quer para mim? Mas Ele já deixou muito claro na sua palavra que é vontade dEle. Em Salmo 35, 27, diz assim: glorificado seja o Senhor, que se compraz na prosperidade do seu povo. A palavra fala que Deus tem prazer, que Ele se alegra na nossa prosperidade. Isso é mais um motivo que nos mostra que é vontade de Deus, sim, que nós desfrutemos do melhor dessa terra, porque Ele tem alegria. Ele não tem alegria quando há falta, Ele não tem alegria quando há escassez. A palavra diz que Ele tem prazer na nossa prosperidade. Em Provérbios 15, 6 diz: na casa do justo há grande tesouro, mas na renda dos perversos há perturbação.
Ou seja, na casa do justo, do Filho de Deus, há grande tesouro, há riquezas, porque essa é a vontade de Deus. E eu queria que vocês abrissem comigo o texto de 2 Coríntios capítulo 9, é onde a gente vai passar um pouquinho mais de tempo agora à noite. A gente vai ler do versículo 6 ao versículo 12, 2 Coríntios 9. Vocês encontraram? Vamos ler. 2 Coríntios 9, versículo 6. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, pouco também ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua, segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com alegria. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre, em tudo, ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Como está escrito, distribuiu, deu aos pobres, a sua justiça permanece para sempre. Ora, aquele que dá semente ao que semeia, e pão para alimento, também suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça, enriquecendo-vos em tudo para toda generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também redunda em muitas graças a Deus. Amém? Eu queria ir destrinchando um pouco desse texto que a gente acabou de ler, chamando a nossa atenção para alguns detalhes que Deus colocou no meu coração. Então, eu queria que vocês prestassem bem atenção, vocês podem acompanhar tanto no texto, e eu vou estar aqui lendo com vocês. O primeiro ponto que Deus me chamou a atenção é, quando Ele diz, cada um contribua segundo tiver proposto no coração. Ou seja, Ele não diz, se alguém quiser contribuir, faça dessa forma. Ele não diz, se um dia você pensar em contribuir, em semear, em fazer alguma coisa, aí você faz dessa forma. Ele diz, cada um contribua. Se a gente tirar o cada um, ele só diz, contribua. Não é se você quiser contribuir, ele diz, contribua. Mas ele diz, cada um, não se refere somente a alguns. Ele está falando para todos. Todos, quando forem contribuir, cada um contribua segundo tiver proposto no seu coração. Ele não nos coloca como uma opção. Se você quiser um dia contribuir, você fica à vontade. Se você não quiser, você fica com tudo para você. Não é isso que a palavra fala. Ele diz, cada um contribua. Não é se você quiser contribuir ou se um dia você pensar em contribuir. E ele segue falando, porque Deus ama a quem dá com alegria. A gente ouve muito esse trecho, esse versículo, quando a gente está falando sobre dízimos e ofertas aqui. Porque Deus ama a quem dá com alegria. Eu vou trazer em alguns trechos o significado de algumas palavras, porque é importante para a gente entender de fato o que Deus está nos ensinando em toda essa passagem. Nesse trecho específico, quando ele fala a quem dá com alegria, dá significa doador. E alegria significa pronto para fazer qualquer coisa. Ou seja, Deus ama quem é doador. Quem tem o hábito de doar constantemente. Doador não é uma pessoa que deu uma vez na vida e depois nunca mais fez isso. Doador é quem tem o hábito de doar. Então, Deus ama o doador que está pronto para fazer qualquer coisa. O que é que você está pronto para fazer para Deus? O que é que nós estamos prontos para fazer pelo nosso irmão? Se estamos sendo seletivos com aquilo que nós estamos dispostos a fazer pelo outro, nós não estamos dando com alegria. Se a gente escolhe, não, isso aqui eu estou disposto a fazer, mas isso aqui é demais para mim, não é isso que a palavra está falando. Dar com alegria, essa alegria significa estar pronto para fazer qualquer coisa. E eu não estou aqui dizendo que você vai ser irresponsável
me entendam, mas aquilo que está ao seu alcance, aquilo que Deus coloca no seu coração, é isso que Ele ama, que estejamos prontos para doar e para fazer qualquer coisa. É isso que quer dizer, porque Deus ama a quem dá com alegria. E eu não falo aqui somente de dinheiro. Você pode doar o seu tempo para um irmão que precisa ser ouvido e aconselhado? Você pode fazer aquilo que você sabe, com as suas mãos, com o seu recurso, com o seu tempo, com o seu trabalho, e que talvez um irmão seu esteja necessitando exatamente do que você sabe fazer, e esteja pronto para fazer qualquer coisa. É isso que a palavra fala. Deus ama a quem dá com alegria. O doador que está pronto para fazer qualquer coisa. Muitas vezes o nosso irmão está precisando daquilo que nós temos, daquilo que nós sabemos fazer, daquilo que nós podemos prover. E Deus conta conosco para ser esse canal de bênção para a vida do nosso irmão. Amém? Deus ama a quem dá com alegria. Seguindo, ele fala assim, no versículo 8. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça. Quem que faz abundar é Deus. Não é a nossa própria força. Não é o nosso próprio suor. Não é o nosso próprio esforço. O trabalho é bíblico, sim. O esforço é bíblico, sim. Mas a palavra fala que quem faz abundar é Deus. Não somos nós. A gente faz a nossa parte, mas Deus sabe fazer a parte dele. Quem faz abundar na nossa vida é Deus. Mas a gente precisa estar atento que isso só acontece quando nós estamos dando com alegria. Quando nós somos doadores, prontos para fazer qualquer coisa. Aí Deus vem e faz abundar. Deus é aquele que faz abundar. Não é o nosso trabalho, não é o nosso próprio esforço. A abundância que está falando nesse versículo, a ampla suficiência, não vem somente pelo nosso esforço. Existe uma parte que nos cabe, sim. Existe uma parte que nós precisamos fazer. Mas nós também precisamos saber, ter a convicção e confiar que quando nós fazemos a nossa parte, Deus faz a dele. Amém? Deixa eu te dizer uma coisa. Se você, de repente, está trabalhando tanto, se esforçando tanto, se cansando tanto, que você precisa deixar de congregar, que você precisa deixar de lado a sua família, porque você precisa enriquecer, e você precisa prosperar, e você precisa fazer, e você precisa fazer, talvez você precise rever as prioridades. Porque não somos nós quem fazemos abundar, é Deus. E deixar de congregar, deixar a sua família, deixar aquilo que é importante para Deus, não significa estar agradando a Ele. Nós agradamos ao Senhor quando nós cumprimos os seus princípios. E a palavra está sendo clara ao nos ensinar que nós fazemos a nossa parte. Nós damos com alegria, nós reconhecemos que é o Senhor quem faz abundar. Amém? Vamos seguindo no versículo... Eu vou ler aqui para vocês, que diz assim, a fim de que, eu não encontrei o número do versículo, só um instante, tá? A fim de que, tendo sempre em tudo, no 8 mesmo, a continuação do que a gente estava lendo. Deus pode fazer-vos abundar em toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, superabundeis em toda boa obra. Nós vamos trazer alguns outros significados de palavras aqui. Suficiência quer dizer uma condição de vida ideal, em que nenhuma ajuda ou apoio são necessários. Estar suprido de todas as necessidades para a vida. Isso é suficiência. E obra, nesse versículo, significa aquilo que alguém se compromete a fazer. Quando você dá com alegria, quando você está disposto a fazer qualquer coisa, quando você é um doador que está pronto para fazer qualquer coisa, Deus mesmo, é Ele que faz você superabundar, ser suprido de tudo que você precisa e estar pronto para abençoar o outro. Quando você dá com alegria,
Ele te faz prosperar em tudo que você faz, porque a palavra diz que tendo sempre em tudo ampla suficiência, nós vamos superabundar em toda boa obra. Em tudo aquilo que a gente faz, tudo que a gente coloca a mão para fazer, tudo que a gente se propõe, tudo aquilo que a gente se compromete a fazer. Quando nós estamos vivendo uma vida de doação, prontos para fazer qualquer coisa, Deus faz abundar e Ele supre todas as nossas necessidades. Essa é a condição de vida ideal que Deus planejou para nós. É isso que Ele fala na sua palavra. Você não vai e eu não vou, nós não iremos ter uma vida ideal e desfrutar de ampla suficiência quando nós ajuntamos para nós mesmos. Nós não vamos desfrutar de ampla suficiência quando retemos. É quando doamos com alegria, prontos para fazer qualquer coisa. É dessa forma que nós vamos alcançar o estilo de vida ideal que ele fala, estando supridos de todas as nossas necessidades. Deixa eu te dizer uma coisa, aquilo que Deus te confia não deve parar em você. Nós não fomos feitos para reter aquilo que Deus nos dá. Nós fomos feitos para abençoar. Nós somos abençoados para abençoar. Nós não fomos feitos para reter para nós mesmos. Não é a vontade de Deus que nós retenhamos, que nós ajuntemos, porque talvez possa ser que falte ali na frente. Não é isso que a palavra fala. Existe um fluxo do céu, existe um fluxo divino, que quanto a gente mais a gente dá, mais a gente recebe, mais a gente dá, mais a gente recebe, mais a gente dá e mais a gente recebe, não para. Essa fonte não seca. Essa fonte não seca. A gente precisa ter essa convicção firme dentro de nós. Que a nossa fonte, ela não seca. Não é porque nós damos que vai nos faltar. Pelo contrário, vai superabundar. É isso que a palavra fala. A palavra é a verdade. É isso que a palavra fala. Que quando nós damos, não falta. Quando nós damos, superabunda. Não é a matemática natural, não tem lógica. Não tem explicação racional. Quando nós damos, abunda. Quando nós damos, não falta. Porque nós estamos prontos para fazer qualquer coisa que o Senhor nos propõe. Porque, afinal de contas, até nós cantamos, tudo que nós temos é dele. Aquilo que ele nos confia é para fazer a vontade dele. Nós recebemos de repente uma renda porque nós trabalhamos, nós fazemos alguma coisa, isso é lícito, é bíblico. Mas nós precisamos entender que quem nos dá é o Senhor. O nosso provedor é o Senhor. Amém? E nós somos, tem um livro que, eu esqueci o nome, fala sobre prosperidade bíblica, a gente leu na Escola de Ministros ano passado. E ele traz um princípio muito interessante sobre isso. Ele fala que nós somos mordomos das riquezas de Deus. Não é nosso, é dele e ele nos confiou para gerenciar conforme a vontade dele. Se não é nosso, a gente não faz o que a gente bem entende. Se não é nosso, não é a gente que decide o destino das coisas. Ele nos confiou. Nós somos mordomos das riquezas de Deus. E quando nós gerimos e gerenciamos essas riquezas conforme a vontade dele é que vai prevalecer na nossa vida. E qual é a vontade dele? Boa medida, recalcada, sacudida e transbordante. Deus pode nos fazer abundar em toda ampla suficiência quando nós estamos dispostos a fazer qualquer coisa. Não fomos feitos para reter aquilo que Deus nos confia. Aquilo que chega nas nossas mãos, muitas vezes não é para a gente. É óbvio, é claro, Deus fala na sua palavra que é vontade dele também nos ver supridos de tudo. Ele não diz em nenhum momento que nós só vamos dar e vai nos faltar. Não é assim que funciona com Deus. Nós damos e nós recebemos. Ele fala, ora, aquele que dá semente ao que semeia.
Deus dá semente a quem semeia. Deus não dá semente a quem retém, porque acha que vai faltar. Deus dá semente a quem semeia. Amém? Não fique esperando ter para dar. Dê para ter. É assim que funciona no reino de Deus. Nós não damos quando temos, nós damos para termos. Amém? Ele dá semente ao que semeia. Aleluia. E ele segue dizendo, e pão para alimento, porque ele também supre as nossas necessidades. Ele não somente dá pão para alimento. Ele não somente supre as nossas necessidades, mas a primeira parte diz que ele dá semente a que semeia, a quem semeia. Ele nos dá semente quando nós semeamos. E ele segue falando, suprirá e aumentará a vossa sementeira e multiplicará os frutos da vossa justiça. Aumentará a sementeira. Só vai ter uma sementeira quem semeia. Então, não somente quando nós semeamos, nós recebemos, mas ele também aumenta a nossa sementeira. Isso significa que nós não podemos nos conformar em dar sempre as mesmas sementes, porque a nossa sementeira aumenta. A nossa semente não continua sendo a mesma sempre. A nossa sementeira aumenta. Deus é quem faz aumentar a nossa sementeira e multiplica os frutos da nossa justiça. Porque nós estamos semeando. E aí a multiplicação acontece. É um fluxo de semeadura que causa multiplicação. Nesse fluxo de semeadura não há subtração. Não há adição. O que acontece quando a gente está vivendo nesse fluxo é multiplicação. Multiplicação acontece. Aleluia. E o trecho que mais me chamou a atenção foi quando ele diz, que é o tema de hoje. Enriquecendo-vos em tudo, para toda generosidade. Aquele que dá semente ao que semeia e pão para alimento, nos enriquece para o quê? Para toda generosidade. Ele não nos enriquece para sermos ricos. Ele não nos enriquece para as pessoas verem que nós temos. Ele nos enriquece para toda generosidade. Ele não nos faz supridos de tudo para o nosso próprio prazer, para a gente usar como a gente bem entende. Nós somos enriquecidos para sermos generosos. Ou melhor, nós somos enriquecidos porque somos generosos. Quanto mais nós damos, mais Deus confia a nos dar, porque Ele sabe que não vai parar em nós. Nós não vamos reter. Quando Ele sabe que o nosso coração está envolvido em dar com alegria, Ele confia que aquilo que Ele nos dá não vai parar em nós. O fluxo não vai ser interrompido, porque nós entendemos quem nós cremos, nós conhecemos quem é o nosso Pai. Ele é bom e Ele se compraz na nossa prosperidade. Aleluia. O versículo continua dizendo, a generosidade, a qual faz que, por nosso intermédio, sejam tributadas graças a Deus. A generosidade, por nosso intermédio, faz com que sejam tributadas graças a Deus. É pelo nosso intermédio. Significa que Ele precisa de nós para que isso aconteça. Não é por intermédio de Jesus, como é a salvação. Não é por intermédio do Espírito Santo, é por nosso intermédio. Deus conta conosco para que a vontade dEle seja plenamente manifestada. A generosidade, por nosso intermédio, faz que graças sejam tributadas a Deus. Quando nós somos generosos, as pessoas começam a ver Deus em nós. Porque naturalmente no mundo lá fora ninguém está disposto a dar nada para ninguém. Pelo contrário, as pessoas querem sugar. Mas aqui dentro não, nós somos aqueles que doamos. Porque através da nossa generosidade, graças
são tributadas a Deus. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus não é reconhecido pelas pessoas de fora, vamos dizer assim. Ele não é reconhecido nas nossas finanças quando nós devolvemos o dízimo. Quando devolvemos o dízimo, nós cumprimos um princípio, é bíblico. E nós honramos a Deus, sim. Mas Ele não recebe graças quando nós devolvemos os 10%. Ele recebe graças quando os 90% não são retidos. Devolver o dízimo é um princípio bíblico que afeta a sua vida. Você vai estar vivendo debaixo da bênção de Deus. Você vai estar honrando o Senhor com as suas primícias, como diz a palavra. Mas e os 90%? Ele também fala aquilo que a gente precisa fazer com eles. Quando nós somos generosos, graças são tributadas a Deus. As pessoas podem ver Deus em nós, através da nossa generosidade. Amém? Eu queria ler para você rapidamente esse mesmo texto. Eu vou tentar ler rapidinho, porque ele é um longo, mas é muito interessante na nova versão transformadora. Vocês podem só prestar atenção. Lembrem-se, quem lança apenas algumas sementes, obtém uma colheita pequena. Mas quem semeia com fartura, obtém uma colheita farta. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama a quem dá com alegria. Deus é capaz de lhes conceder todo tipo de bênçãos, para que em todo tempo vocês tenham tudo de que precisam, e muito mais ainda, para repartir com outros. Como dizem as Escrituras, compartilha generosamente com os necessitados. Seus atos de justiça serão lembrados para sempre. Pois é Deus quem supre a semente para o que semeia e depois o pão para o seu alimento. Da mesma forma, Ele proverá e multiplicará a sua semente e produzirá por meio de vocês muitos frutos de justiça. Em tudo, vocês serão enriquecidos. Em tudo, vocês serão enriquecidos. Em tudo, vocês serão enriquecidos, a fim de que possam ser sempre generosos. E quando levarmos a sua oferta para aqueles que precisam dela, eles darão graças a Deus. Graças a Deus, por causa da nossa generosidade. Em Mateus 6:21, vocês não precisam abrir, eu vou ler para vocês, diz assim. É um trecho, um versículo bem conhecido. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. O inverso também é válido. Onde estiver o teu coração, ali estará o teu tesouro. Você não dá com alegria se o seu coração não estiver envolvido. Nós não investimos naquilo que não acreditamos. O nosso coração precisa estar envolvido. E dessa forma, o nosso tesouro também estará ali, aquilo que Deus nos confiou. Lucas 6,38, o apóstolo falou mais cedo. Dai e dar-se-vos-á, boa medida, recalcada, sacudida, transbordante. Generosamente vos darão. Porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. Se você for generoso, você também vai receber de forma generosa. E muitas vezes, você não vai dar porque a pessoa precisa receber. Uma vez eu questionei isso ao Senhor. Ele me instruiu para dar uma oferta para alguém em algum momento. E eu pensei, mas Deus, eu acho que ela não precisa. Mas às vezes somos nós que precisamos dar. Não é a pessoa que precisa receber. Somos nós que precisamos dar. E dessa forma o fluxo continua acontecendo como Deus planejou para ser. Experimente chamar um amigo, um parente, um familiar para um café e pague a conta sem ele esperar. Faça isso um hábito, sempre que você puder.
E você vai ver como um fluxo começa a acontecer na sua vida. Porque quem semeia muito, colhe muito. É isso que a palavra fala. Deus não diz para você somente esperar receber das pessoas. Ele não diz para você pedir para as pessoas. Ele diz para você dar. Ele diz para você contribuir, para ser generoso. Porque dessa forma, tudo que você precisa vai ser suprido. Experimente fazer isso. Com o coração envolvido. Uma doação com o coração envolvido tem colheita garantida. É uma semente plantada em um solo fértil e que vai dar muitos frutos. A colheita é garantida. Se deixe ser um instrumento nas mãos de Deus. Muitas vezes pessoas estão do seu lado precisando do que você tem. E ela não vai pedir. Mas esteja sensível, diga: Deus, quem eu posso abençoar hoje? Pai, me mostre alguém que eu posso fazer algo hoje, que eu posso ser uma bênção, que eu posso ser generoso. Eu e Felipe, às vezes a gente sempre comenta sobre isso. Quando é dia de a gente receber alguma coisa, ou salário, enfim. A gente faz no primeiro dia. Quem a gente vai dar uma oferta hoje? Você já pensou em alguém? Amor, você já pensou em alguém, um valor? Porque nós precisamos ser doadores. Nós não vamos doar de vez em quando. A Bíblia fala para sermos doadores. É um hábito, é um estilo de vida. Mas nós precisamos fazer essas coisas, entendendo o princípio por trás de tudo isso. Foi por isso que eu quis pegar detalhes desse texto que nos mostram o princípio. Por que semear? Quando semear? Eu preciso de fato fazer isso? É só quando alguém precisa? Não. Deus não diz, semeie quando alguém estiver precisando. Seja generoso, independente de necessidade alheia ou não. É isso que ele nos ensina, ser generoso. Eu queria ler mais um texto para vocês, em Tiago 2. Vocês não precisam abrir. Do 15 ao 18 diz assim: se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito disso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá: tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Quem é generoso demonstra que confia em Deus. Quem é doador e dá com alegria sabe que nunca vai faltar. Com a sua obra de generosidade, com o seu ato de doar, você demonstra a sua fé com obras. Você demonstra que você tem fé e que você acredita que a palavra é a verdade e ela não muda e ela não falha. Quem é generoso mostra que tem fé, que Deus é o provedor. E veja, da mesma forma que muitas vezes nós oramos e desejamos e tentamos fazer por onde que as nossas rendas aumentem, para que o nosso dízimo aumente, vamos desejar que as nossas ofertas aumentem, que as nossas doações aumentem. Eu não me conformo em dar sempre as mesmas ofertas. Porque se eu desejo ser mais abençoada e se eu desejo abençoar mais pessoas, eu não tenho como fazer isso com a mesma sementeira de sempre. Deus fala que Ele aumenta a sementeira de quem semeia. E nós precisamos desejar aquilo que está no coração de Deus. Eu gosto de, muitas vezes, gente, tudo isso que eu estou falando, por favor, me entendam, não é para você ser irresponsável com as suas finanças. Mas seja sensível ao Espírito. E você vai perceber que Deus está procurando alguém disponível, pronto para fazer qualquer coisa. E Deus conhece a sua realidade. Ele conhece as suas necessidades. Ele sabe o que Ele está te pedindo, te instruindo, te direcionando. Então, não é falando de ser negligente. Amém?
Mas é bom, às vezes, desafiar a sua carne, quando a sua mente diz, mas se eu der isso, eu vou ficar sem. É nessa hora que a gente precisa se lembrar do princípio de dar com alegria. Porque quando damos, na verdade, existe multiplicação, não tem falta. Quando nós damos, não tem falta. Quando nós damos, acontece multiplicação. E essa é uma das formas que nós mostramos a nossa fé. Veja bem, se você estiver em casa e a sua conta de água está tudo certo, e o seu encanamento não tem problema nenhum, e você vai na cozinha abrir a torneira, você vai em dúvida se vai sair água ou não? Porque você sabe que aquilo funciona daquela forma. Você sabe como funciona. Ela foi feita para isso, é o fluxo natural. Se tiver tudo certo com o seu encanamento e com a sua conta de água, quando você abrir a torneira, a água vai sair. Da mesma forma. Quando você dá, não é com dúvida. Eu não vou dar, mas, eita, será que realmente Deus vai trazer os frutos mesmo? Ou, mas se eu der isso, será realmente que não vai faltar? É o fluxo divino do reino de Deus. Quando nós temos isso firme, como uma convicção de fato dentro de nós, nós não vamos abrir o bolso e a nossa conta bancária, ou aquilo que nós podemos fazer pelo outro, em dúvida, achando que em algum momento pode faltar. Não é isso que Deus promete para nós. Ele fala, dê e dá-se-vos-á. Ele não fala, dê e talvez falte. Dê e dá-se-vos-á. Aleluia. Como eu disse, essa fonte nunca seca. É impressionante, essa fonte nunca seca. Tem um livro do irmão Reagan, é um livreto, na verdade, que se chama Obediência nas Finanças. E eu estava lendo ele, e logo na primeira página, na primeira folha, eu trouxe um trechinho para ler para vocês do que diz. Eu já tinha preparado todo esse esboço, eu disse, eu vou pegar de novo esse livretinho para ver o que é que pode sair aqui. E diz assim, na primeira página, e o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Filipenses 4,19. E agora o irmão Reagan falando. Com base em minha experiência de quase 50 anos pregando sobre fé, concluí que mais pessoas falham na fé referente à área das finanças do que em qualquer outra. O motivo para isso é que elas estão tentando exercer fé nas finanças, mas não plantaram semente alguma. Elas querem que Deus abençoe suas finanças, mesmo que não tenham plantado coisa alguma. Ainda assim, é surpreendente como o Senhor terá misericórdia delas e as ajudará. A Bíblia afirma claramente, dai e dá-se-vos-á boa medida, recalcada, sacudida, transbordante, generosamente vos darão, porque com a medida que tiverdes medido, vos medirão também. E ele segue falando, a Bíblia também diz claramente, aquele que semeia pouco, também pouco ceifará. E o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Em outras palavras, se você quer uma colheita abundante, tem de semear generosamente. Se você quer uma colheita abundante, tem de semear generosamente. E como ele falou que às vezes Deus tem misericórdia mesmo de quem não faz isso. Porque existem esses princípios. Existe o princípio de devolver o dízimo, existe o princípio de semear. Mas sabe que Deus também se manifesta sobrenaturalmente? Ele te alcança na sua necessidade quando você está com o coração entregue ao Senhor. Muitas vezes, talvez, você não possa semear de fato nada, nenhum valor. Mas se o seu coração está desejoso e se você está disposto a fazer qualquer coisa, Deus pode se manifestar sobrenaturalmente. E é interessante porque quando Ele se manifesta dessa forma, muitas vezes a conta não fecha. Não sei quantos já tiveram uma experiência dessa. A gente, acho que a maior até hoje foi no casamento. A gente decidiu casar,
nós não tínhamos nenhum dinheiro guardado para isso, e nós íamos dali para frente em poucos meses. Mas nós tínhamos paz no nosso coração para tomar aquela direção. E até hoje, nós estamos 2 anos e meio de casados, e até hoje a conta não fecha. Quando a gente viu a planilha final, eu disse, amor, como foi que a gente pagou tudo isso? Foi Deus. Porque por mais que a gente não tivesse todo o dinheiro naquele momento que a gente tomou a decisão, mas a gente continuou cumprindo os princípios, devolvendo o dízimo, semeando. Deixa eu te dizer uma coisa, que quando você está em momento de pressão, é um momento de romper. Não é a hora de reter. No tempo de pressão, não é hora de reter. É hora de romper. No momento que as coisas se apertam, e você muitas vezes não vê uma saída, Deus diz, faça isso, dê isso, doe dessa forma o seu tempo, o que você tem, o que você pode fazer. E você vai ver que quando você crê ousadamente, os frutos se manifestam, a colheita é garantida. Deus fala em Malaquias, faça prova de mim. No texto que o apóstolo leu, dízimos e ofertas, um pouco antes ele diz, trazei todos os dízimos à casa do Senhor e faça prova de mim. Ou seja, experimente fazer isso. E veja se eu não vou abrir as janelas do céu e derramar bênçãos que vocês não vão poder guardar. Experimente dar passos ousados de fé. E você vai ver se Deus não abre as janelas dos céus para te abençoar. Seja fiel nos dízimos. Seja fiel nas direções que Deus te dá para semear. E creia ousadamente. Não duvide no seu coração, querido. Não duvide, porque eu volto a dizer, a vontade de Deus é que nós vivamos em prosperidade. A vida ideal que Deus tem para nós é estar supridos de tudo. Nada que Deus venha te pedir vai ser para subtrair de você. A vontade dele é que estejamos supridos de todas as nossas necessidades. E eu vou dizer que eu queria finalizar com isso. O grupo de louvor pode subir. O que Deus tem para você não cabe no seu bolso. O que Deus planejou para você não cabe na sua conta. Porque é uma conta sobrenatural. Não é uma matemática natural. Mas se nós retivermos... Fica aí, vocês entenderam. Quando a gente retém, essas coisas não acontecem. Porque a vontade de Deus é que o fluxo dos céus continue fluindo através de nós. O fluxo de semeadura e de generosidade continue fluindo através de nós. E Ele nos enriquece para toda generosidade. Ele não nos enriquece, Ele não tem interesse de nos enriquecer para que essas riquezas fiquem para nós mesmos. O interesse de Deus é que sejamos generosos, porque Deus é generoso. Quantos sabem que Ele deu o que Ele tinha de mais precioso? Quando Deus enviou Jesus para morrer por nós, Ele só tinha um filho. Era o único filho de Deus. E Ele decidiu dar o que Ele tinha de mais precioso. E quantos filhos Deus tem hoje? Porque existe multiplicação na generosidade. Quando nós damos com alegria, dispostos a fazer qualquer coisa que o Senhor propõe no nosso coração. E nós somos generosos, doadores, generosos. Não buscando os nossos próprios interesses. É isso que fala em 1 Coríntios 13, sobre o amor. Que o verdadeiro amor não busca os próprios interesses. E quando nós não buscamos os nossos próprios interesses nas nossas finanças, e nós sabemos e confiamos que Deus sabe nos guiar, e Ele deseja o melhor para nós, e que nós comamos o melhor desta terra,
nós podemos descansar sabendo que não vai faltar. Não vai faltar. Aleluia. Nós não podemos ser irresponsáveis com as nossas finanças, como eu falei. Mas também nós não podemos ser medrosos. Creia ousadamente. Dê passos de fé. Se hoje você nunca ouviu falar sobre isso, e se você de repente está aqui dizendo, eu nunca dei nada para ninguém. Mas se você entendeu hoje que essa é a vontade de Deus, que você seja um canal de bênção para outras pessoas, experimente começar. Todo dia pergunte ao Senhor, ou sempre que você lembrar, para aprender, para ir treinando, experimentando como funciona o fluxo dos céus. Pergunte ao Senhor, Pai, como eu posso ser generoso com alguém hoje? Como eu posso abençoar alguém hoje? O que é que eu posso semear na vida de alguém hoje? É o seu dinheiro, é o seu tempo, é o seu trabalho, é o seu talento, é a comida que você fez, o que for. Experimente perguntar para Deus e eu te garanto que Ele vai te dar uma resposta. E eu te garanto também que você nunca vai ser frustrado quando você decide dar com alegria. A colheita é garantida, porque o nosso Deus não falha. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele não muda. Ele não tem interesse em subtrair de nós, ele tem interesse em nos acrescentar. Mas isso acontece quando nós semeamos. Amém? Vocês poderiam ficar de pé. Obrigada, Senhor, pela Tua palavra que transforma a nossa vida, Pai. Obrigada, Senhor, porque o Senhor é bom. E nós cremos que a Tua palavra é a verdade, Pai. Nós cremos naquilo que o Senhor nos ensinou nessa noite. Que nós somos um canal, Pai, do Teu fluxo divino. Obrigada porque a partir de hoje seremos ainda mais generosos, Pai. Obrigada porque procuraremos oportunidades para demonstrar o Senhor através da nossa generosidade, Pai. Nós te rendemos graças porque sabemos que o Senhor é o nosso provedor, Pai, e que nunca vai nos faltar. Aleluia.